Boa tarde, boa tarde. Nossa live hoje é com o professor Pedro Henrique. Já entrou aí. Deixa eu aceitar aqui, Pedro. Aqui. Já chamei o professor já. Grande Pedro. Grande Marcos, como é que você Como é que tá, você amigo? tá, meu Tudo amigo? bem? Bem, graças a Deus. E por aí? Aqui tudo bem, tudo ótimo, tudo sob Gostaria controle. de, primeiramente, agradecer, Pedrão, pelo aceite aí do nosso convite. Né? É uma honra estar falando com você sobre esse tema que eu estava até pensando, quando fui te convidar, processualistas do Brasil inteiro estão te convidando para falar desse tema, né? Tu tá falando sobre esse tema, que é o tema que você é a maior autoridade nesse país. Aí tem o melhor livro, na minha opinião, também. Mas todo mundo está querendo te ouvir sobre esse tema, que é negócio jurídico processual, né? E não seria diferente aqui com os colegas aqui do Acre, né? Pedro é o presidente da nossa associação, Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, doutor em processo, professor, e te agradeço demais aí o aceite para esse convite, para a gente bater um papo aí sobre negócio jurídico processual. Marcos, eu que agradeço, é um prazer falar contigo. Eu, seu convite muito me honra. Eu, eu também faço parte aqui da ESA, né, de Alagoas, e realmente falar desse tema é um tema da minha predileção, você sabe disso, por razões óbvias. E eu particularmente gosto muito de abordar esse tema falando para advogados. Eu sei que aqui na sala, aqui nessa live não tem só advogados, né? Não. Mas eu sei também que o público-alvo da ESA, da OAB do Acre, é a advocacia, são os colegas advogados. Né? Então, eu fico muito feliz em poder conversar, dialogar com vocês sobre esse tema. Né? Então, para mim é uma honra poder participar. Eu agradeço muito o convite que você me fez. É um prazer. Eu ainda não conheço Rio Branco, espero conhecer Rio Branco agora no nosso encontro em novembro, que a princípio está mantido. Né? Vamos rezar para que as coisas melhorem e que nós não precisemos mexer nesse calendário aí. Vamos torcer para que dê tudo certo Com e a certeza. gente possa estar presencialmente aí em Rio Branco com a ANEP, com todos os amigos que formam a ANEP, contigo, obviamente, que é o nosso anfitrião. Com certeza. Então vai ser um prazer conhecer Rio Branco, uma das poucas capitais do país que eu não conheço. Né? É Rio Branco. E espero que em novembro nós possamos estar juntos presencialmente. Tá? Então é um prazer, amigo. Muito obrigado. Estou vendo aqui uma galera entrando aqui, algumas pessoas conhecidas já. Deixar um abraço aqui para todo mundo, Vitor. Então quero dizer que Andréia, minha sócia, de vez em quando ela me assiste. E hoje ela está aí. Ó. Deixar um beijo aqui para Andréia e todo mundo que está entrando aí. É um prazer, Marcos, falar contigo. Perfeito. Pedro, esses dias eu estava até conversando em algumas lives, né? E essa ideia de. Eu até falei isso em uma das lives, que esse era o momento do triunfo do negócio jurídico processual. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é o momento em que vai triunfar, porque, na minha concepção, falta um pouco, né, por parte dos advogados, logicamente, do entendimento da importância que é o artigo 190, de como você pode utilizar esse artigo para beneficiar o teu cliente. Né? Muitas vezes você se recusa a negociar
seja no mérito, seja negociar um procedimento, né, com medo de má fé da outra parte, né? Então, acho que, assim, nesse momento é o momento que eu mais tenho feito negócio jurídico processual, né? Fiz, inclusive, quando os prazos estavam suspensos, eu fiz um negócio para que não fosse aplicada aquela suspensão, que foi acatado pelo juiz. A minha petição, lógico, tinha que citar você, citei você, né, na fundamentação da minha petição. Então, esse é um momento, né, que esse momento de pandemia, eu acho que é um momento em que você pode, então, utilizar os negócios para tentar fazer com que o processo caminhe, né, de uma forma razoável aí, que nós sabemos que mesmo com os prazos retornando, muitas coisas continuam aí paradas, muitas coisas continuam lentas, sobretudo nessa época em que as partes, você não vai poder ter audiências em tese presenciais, audiências de instrução, enfim. Eu queria saber a tua opinião, para a gente começar essa conversa. Vamos ter alguns colegas advogados aqui, eu estou vendo alguns alunos também. Então, vamos começar com... Queria saber a tua opinião sobre isso, sobre essa aplicação dos negócios. Lógico, você vai fazer uma introdução sobre esse instituto, né? Que não é um instituto que é tão familiar, pelo menos aqui no estado do Acre, né? Quando a gente fala em negócio jurídico processual que muda procedimento, o pessoal fica meio... até os próprios magistrados ficam meio com o pé atrás em relação a isso. Então, a gente precisa disseminar essa ideia, porque é um instituto dos mais inovadores do Código. Vamos lá. Primeiro, você falou muito bem, os negócios jurídicos processuais, especialmente os atípicos, que eu acho que é o grande objeto de desejo, né? Virou o centro das atenções a partir de 2015, né? O artigo 190. Os negócios atípicos, eles entram no contexto do Código, e é muito importante a gente entender esse contexto para a gente poder aplicar e interpretar adequadamente os negócios processuais, que é um contexto de valorização da autocomposição. Esse tem que ser o nosso ponto de partida. Veja que as estruturas do Código partem da ideia de que a autocomposição tem primazia sobre a solução adjudicada. Nós precisamos entender isso. Isso tem que ser o nosso ponto de partida. Antes de a gente falar do artigo 190, a gente tem que falar do artigo 3º, parágrafo 2º do Código, que é uma norma fundamental. E é fundamental não apenas por um apelo retórico. Eu não estou dizendo aqui que é norma fundamental porque eu quero enfatizar essa norma. Ela é norma fundamental porque ela está inserida no capítulo de normas fundamentais do Código. É o Código de Processo Civil quem estabelece, prescritivamente, que a autocomposição ou a solução autocompositiva tem prioridade sobre a solução adjudicada, sobre a decisão através de um terceiro, a heterocomposição. Por que é muito importante a gente fixar essa premissa? Porque a negociação processual constitui uma das dimensões da autocomposição. Nós sempre nos acostumamos a tratar a autocomposição como a solução consensual do litígio. Mas a autocomposição é algo um pouco mais abrangente. Eu posso realizar uma autocomposição que não gere a solução do litígio. Pelo menos não naquele momento. E não deixa de ser autocomposição. Quando o Código diz, no artigo 3º, parágrafo 2º, que o juiz deve, sempre que possível, buscar a resolução consensual dos conflitos, significa que o juiz está adstrito àquilo que as partes negociarem, quer do ponto de vista substancial, quer do ponto de vista processual. Essa é a sacada. A gente precisa entender isso. A autocomposição processual é uma dimensão da autocomposição. E é fundamental, ela é norma fundamental do Código. E daí, nós partimos então para o artigo 190.
que, como você muito bem colocou, traz uma ampla possibilidade de que as partes negociem o processo. Essa negociação sobre o processo pode acontecer antes ou depois da propositura da demanda. Muitas vezes, observe que muitas vezes essa negociação processual antecede o litígio. E muitas Foro de vezes, eleição, por exemplo, né? Exatamente, foro de eleição, cláusula compromissória, que são os mais comuns. Sim. E normalmente elas estão em contratos. E às vezes estão escondidas em contratos. Daí a importância do advogado estar atento. Porque eu já tenho visto isso com muita frequência. Os contratos hoje em dia vêm e trazem cláusulas processuais. Não chega para você analisar como advogado, é raro chegar para você analisar como advogado, um termo de negócio jurídico processual. Eu até já vi um. Eu já vi um documento assim chamado termo de negócio jurídico processual. Eu já vi, mas isso não é frequente. Frequente é você encontrar um contrato de prestação de serviços, uma compra e venda, um contrato atípico que envolve vários negócios jurídicos. E lá, no finalzinho, tem 3 ou 4 cláusulas de conteúdo processual. E se o colega advogado não está preparado para lidar com esse instituto, ele, e especialmente o seu cliente, o cliente a quem ele representa, pode sofrer um dano, pode sofrer um prejuízo por falta de compreensão, por falta de domínio no instituto. E às vezes são cláusulas prejudiciais para o interesse daquele cliente, né? Então, os negócios jurídicos que têm como objeto, como conteúdo, o processo, normalmente vem antes, que é um momento em que as partes ainda não estão em conflito. E daí a importância redobrada da assessoria técnica. Porque naquela fase ali, naquele ambiente, em que as partes estão mais convergindo do que divergindo, você tende a aceitar com mais naturalidade, mais tranquilidade o que vem da outra parte. Geralmente você fica focado no que é importante e dá pouca relevância àquilo que é acessório. Só que no momento em que o litígio acontece futuramente, aquilo que naquele instante era acessório vira principal. E aí você já não vai ter como remediar, porque o negócio jurídico foi feito. Então, esse é um momento importante, momento pré-processual. Mas o negócio jurídico processual, no seu sentido restrito do termo, ele também pode acontecer na pendência da demanda. Como você bem colocou aí, em tempos de pandemia, as partes podem, inclusive, utilizar essa ferramenta para adequar o processo. Então, aqui eu já tenho um cenário diferente. Aqui eu já tenho uma demanda em curso, que tem o seu fluxo, tem o seu procedimento, e eu vou conversar com a outra parte, negociar com a outra parte, alterações naquele procedimento. De acordo com os pontos de consenso que forem encontrados. Se as partes quiserem acelerar o processo, como você colocou ali, um exemplo excelente, eu não quero que o meu processo fique paralisado durante a pandemia. Eu tenho condições técnicas de acompanhar o meu processo, mesmo num cenário de isolamento social. Por que eu vou querer a paralisia do processo? Não. Eu vou conversar com outra parte, se a outra parte também tiver interesse em colocar o processo em movimento, faz um acordo dizendo, olha, nosso processo está fora da suspensão. Foi o que você fez aí, é um excelente exemplo. Normalmente a gente vê o contrário. As partes fazem um acordo para suspender o processo. Verdade. Porque essas sucessivas resoluções do CNJ deixaram as pessoas em dúvida e trouxeram algumas perplexidades, né? No primeiro momento suspendeu os prazos, depois suspendeu apenas uma categoria de prazos e agora, recentemente, condicionou a suspensão a processo físico, né? E lockdown. Então, eu posso simplesmente querer que o meu processo fique suspenso, independente de ter lockdown ou não, independente de ter dos autos serem eletrônicos ou não.
Então, a solução, o negócio jurídico processual. Ou, simplesmente, eu posso querer disciplinar melhor a forma de tramitação do processo. Você falou aí das audiências virtuais. Eu posso fazer um negócio processual simplesmente para abolir as audiências. Se eu entender que eu não preciso de prova em audiência, que a outra parte concordar, bom. Eu estava pensando nisso mesmo, Pedro. Eu estou até analisando os processos do escritório, naqueles que, eminentemente, matéria exclusiva de direito, porque aqui não tem muito a cultura do julgamento antecipado do mérito, quando você não tem instrução probatória necessária, o juiz não aplica muito, né? Mas eu estou entrando em contato com outros advogados, e aí entra essa ideia de que é a hora do 190 brilhar, né, da gente abrir mão das audiências de instrução que são inúteis, de fato. Por exemplo, audiências que envolvam processos de fazenda pública, que a gente sabe que essa é uma audiência já para tentar fazer um acordo, que não tem prova testemunhal, que a gente sabe que na prática ali, esses tipos de processo não tem tanta incidência grande de acordo, até porque o próprio procurador ele tem uma orientação nesse sentido. E aí estamos, então, fazendo... já entrei em contato com o procurador, colega, justamente para que a gente faça esse negócio jurídico para que não tenha audiência. E vou entrar em contato também com outros colegas que atuam aí na parte adversa para a gente tentar abolir. Por quê? Existe um problema em relação à produção de prova, né, nessa audiência. Eu confesso que aqui no Acre eles estão marcando audiências de instrução, né? Eles estão marcando audiência de instrução, sendo que, né, o que deve começar seria nas audiências de conciliação. E aí eles estão marcando audiência de instrução. E aí, como é que vai ser? E a prova testemunhal? Vai ouvir a testemunha? Todo mundo vai estar... Enfim, então, nesse ponto, eu fico muito preocupado. Se eu percebo que não há necessidade da audiência de instrução, e muitas vezes não há, porque a matéria está toda... É uma matéria toda por prova documental, a meu ver, não há problema nenhum a gente fazer um acordo, um negócio jurídico processual, para poder abolir essa audiência de instrução, né? Melhor do que o juiz determinar essa audiência por videoconferência, né, por meio eletrônico, e acabar causando um prejuízo aí nessa produção de prova, prejuízo para as partes. No meu entender, seria plenamente possível se fazer isso aí. Sem a necessidade, eu queria até que você falasse, né, dessa questão, porque muitas pessoas pensam que esse negócio ele deve ser homologado pelo juiz, né? Um negócio que muda o procedimento. Pois vamos lá. Primeiro quero deixar um abraço aqui para o meu amigo Antônio Carvalho, que acabou de entrar, grande processualista, um querido amigo também, deixar um abraço aqui para ele. Lançou um livro recentemente, um livro excelente sobre medidas executivas atípicas. Deixar aqui um abraço para o Antônio. Você falou de coisas muito interessantes. Veja, primeiro você citou um exemplo de um negócio processual para dispensar uma produção de prova oral numa audiência que seria desnecessária. A causa pediria um julgamento antecipado, mas ainda assim as partes resolveram formalizar um negócio jurídico processual para deixar claro que não querem audiência. Seria mais ou menos uma espécie de atuação profilática das partes, né? As partes estariam evitando uma audiência que a rigor não deveria acontecer. Então, também isso é válido, não vejo problema nenhum. Não vejo nenhum problema. A questão se coloca, muito interessante, é quando a audiência de fato é necessária. O tipo de litígio pede produção de prova em audiência. As partes pedem produção de prova testemunhal. E agora estamos aí na pandemia. Me parece que a melhor solução, eu já tenho visto isso por parte de alguns juízes, essa iniciativa me parece louvável, é o juiz provocar as partes para que as partes negociem. É uma espécie de convite à negociação. Bom. Como isso funcionaria? O juiz perguntaria, isso até é uma forma de cooperação também, o juiz perguntaria se as partes aceitariam que a audiência acontecesse por videoconferência. E uma vez aceitando, as partes estão firmando um negócio jurídico processual. Vejam como é interessante, porque
se o juiz faz dessa forma, primeiro, o juiz está permitindo que as partes, de certa forma, digam o que elas pretendem e participem da construção do procedimento, o que é muito bom. Mas, por outro lado, o juiz está blindando a sua decisão. Porque se o juiz determina a realização de audiência de instrução por videoconferência e impõe de forma unilateral essa formalização da audiência, pode ter certeza que uma das partes, justamente a parte que for derrotada no processo, vai arguir a nulidade, vai arguir o cerceamento de defesa, vai dizer que aquela prova foi prova ilícita, é uma prova que foi mal produzida, que aquele testemunho não tem um valor probatório, porque não se tem, quando a testemunha depõe por videoconferência, você não tem como se certificar, pelo menos a princípio, né? Pelo menos a princípio, você não tem como certificar que, de fato, a testemunha não está consultando alguma informação, não tem alguém dando o bizu lá para a testemunha, do outro lado da câmera, né? Com o letreiro lá, o teleprompter, ou coisa do tipo aí. Né? Responda isso, responda que você não tem... porque, afinal de contas, a testemunha vai estar diante do juiz, nem da outra parte. Até seria possível você pensar num negócio processual que seria uma produção atípica de prova, né? Você colher o depoimento de alguém, ainda que no ambiente privado, ainda que não seja diante do juiz, Esse questionamento e transformar que eu aquilo ia te ali numa fazer. prova atípica, né? Eu não vejo problema. Isso é uma coisa até sofisticada. Fazer isso no cartório, por exemplo, no ato notarial. O que tu acha? Será que poderia... Isso não iria ferir, por exemplo, porque você não tem o direito de fazer os questionamentos. Poderia fazer o juiz, por exemplo, determinar quesitos, como se fossem quesitos, né? Perguntas que a testemunha deveria responder, e aí isso ser reduzido a termo em cartório. O que tu acha? Aí me parece complicado, né? Me pareceu complicado. Agora, eu acho que negocialmente é possível. Algo parecido com isso. Negocialmente eu posso criar uma forma diferente de depoimento. Um depoimento que pode ser perante um tabelião, pode ser perante o advogado da outra parte. As duas partes comparecem no mesmo ambiente e, como acontece nos Estados Unidos, isso é muito comum. Né? Então você produz a prova ali no escritório. Filma, né? Inclusive. Eles filmam. Exatamente. Não vejo nenhum problema. A gente só não vai chamar aquilo de testemunha, porque rigorosamente não é prova testemunhal. Seria uma prova atípica, mas com valor probatório. E com o referendo negocial, isso é o que é mais importante, que as partes expressamente vão aceitar aquilo ali como prova. E o juiz, Pedro? Aí a gente cai no velho problema, né? O juiz pode aceitar aquilo ali como prova? Ou ele é obrigado a aceitar aquilo ali como prova? Essa é a pergunta do milhão. E eu não tenho dúvida de que aquilo ali vale como prova, e se vale como prova, vale perante o juiz também. A questão é, eu posso negociar qual a prova que vai ser produzida, posso negociar o procedimento para a produção daquela prova, mas eu não posso negociar qual o valor probatório que haverá de ser atribuído pelo juiz àquela prova. Aí não dá. Então, o que pode acontecer é o juiz, diante daquela prova atípica que eu acabei produzindo com a concordância da outra parte, o juiz simplesmente dizer, olha, está aqui a prova, realmente eu considero, mas eu não reputo que esse depoimento foi suficiente para provar o fato afirmado pelo autor. Tudo bem. Isso aí não tem como corrigir, não tem como controlar isso por meio de negócio jurídico processual. O juiz vai julgar pelo ônus. Ele vai julgar improcedente. O autor não conseguiu provar o fato constitutivo do seu direito. Ah, mas eu produzi a prova. Sim, você produziu a prova, mas o juiz tem o direito de considerar que a prova, tem o poder de considerar que aquela prova produzida é insuficiente para confirmar o fato que você alegou. Me parece que aí já não dá para negociar. A gente não pode interferir nessa atividade interpretativa do juiz. Mas se as partes definem negocialmente como a prova vai ser produzida, ainda que seja uma prova atípica,
aquilo ali tem que ser tratado como prova pelo juiz. Ele não pode desprezar, ele não pode simplesmente dizer, eu não julgo, vou fazer de conta que essa prova não foi produzida. Não. Ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que se pronunciar sobre a prova e, eventualmente, pode até dizer que a prova não prova nada. Tudo bem, aí é do jogo. Aí é do jogo. E acho que as partes não podem negocialmente modificar isso. Você falou aí da homologação. Veja que a homologação ela só é exigida, Marcos, quando a lei expressamente prevê a necessidade da homologação. E para você celebrar um negócio jurídico, já que a gente está falando aqui de acordos probatórios, né? A gente acabou entrando nisso aí, Verdade. e que eu acho um tema fantástico, né? Acho que é um tema, assim, acho que é uma página em branco que ainda precisa ser construída, né? Tem muita coisa para ser falada sobre isso aí, muita coisa para ser produzida, escrita, pesquisada. Né? Eu gosto muito desse tema. Né? E, então, já que a gente está aqui na seara aí dos acordos probatórios, eu vejo os acordos probatórios, especialmente esses acordos atípicos, para definir provas, outras que não aquelas previstas no Código, não precisam de homologação. Né? São poucos os negócios jurídicos que pedem homologação judicial. Desistência é um deles. O chamado saneamento compartilhado, que não é bem um saneamento compartilhado, mas ganhou esse nome por força de um livro, né, do Paulo Hoffman, que é um livro, inclusive, que antecede o Código, né, que está lá no artigo 357, né, do CPC, que as partes definem consensualmente as questões de fato que vão ser objeto da decisão do juiz e submetem aquilo ali para apreciação dele. Né? Então, essa apreciação tem um status, né, de homologação. Você pode até dizer que não é propriamente uma homologação, mas é uma intervenção do juiz. Ali o juiz tem que intervir, porque o Código expressamente exige, né, essa participação. A desistência é a mesma coisa, está lá no artigo 200, parágrafo único. Para que a desistência produza os seus efeitos, e a desistência é um negócio jurídico. Tá? Unilateral, né? Unilateral e, eventualmente, bilateral, a depender do momento do processo, né? Vou precisar da concordância da outra parte. Né? Mas sempre vai precisar de homologação para produzir seus efeitos. Sim. Não para existir. O negócio jurídico existe no momento em que eu desisto. No momento que eu protocolo lá a petição dizendo que estou desistindo, eu desisti. Eu negociei. Agora, o efeito da desistência, que é a extinção do processo sem resolução do mérito, só com a sentença do juiz, que homologa essa manifestação de vontade, homologa essa desistência. Mas para os outros negócios em geral, é desnecessário exigir essa homologação. Né? E tem um calendário, né, que é uma figura também muito interessante, lá do artigo 191. O calendário é um negócio jurídico plurilateral. Isso que eu até tenho aqui, Pedro, alguns questionamentos, né? Eu tenho um acadêmico que está escrevendo sobre o negócio, ele me mandou uma pergunta, tem colegas também que me mandaram algumas perguntas. Tem uma pergunta que ficou aqui no chat do Kleber, ele está escrevendo sobre negócios jurídicos, né? Mas a primeira pergunta, e aí depois a gente vê a pergunta do Kleber aqui, é se o juiz poderia realizar negócio jurídico processual. E aí, na minha opinião, essa figura da calendarização seria um exemplo de um negócio que o juiz participa. Perfeito. O grande exemplo é o calendário, né? O calendário é o exemplo mais efusivo disso aí. Alguns autores, o professor Antônio Cabral, por exemplo, que é um amigo querido, uma das grandes referências nesse tema também, o Cabral tem um entendimento que diverge do meu, por exemplo. O Cabral entende que o juiz não pode ser sujeito dos negócios processuais. Né? Eu respeito demais essa opinião, mas eu não concordo. Eu acho que o juiz pode ser sujeito e quem define quem serão os sujeitos do negócio jurídico é o ordenamento. Isso não é algo que seja posto a priori. Isso não é uma questão de lógica jurídica. Nem muito menos é uma questão constitucional. Não há nenhuma norma na Constituição que proíba o juiz de ser sujeito de um negócio jurídico. Né? Então, se não há uma proibição constitucional e se não há um problema lógico de se colocar o juiz como um sujeito do negócio, isso vai depender do ordenamento jurídico. É uma opção político-legislativa.
E o Brasil fez essa opção político-legislativa. O artigo 191 me parece uma evidência disso aí. Perfeito. Mas eu vou além. Eu vou além. Eu acho, inclusive, Marcos, esse também é um tema que precisa ser explorado, já que você tem pessoas que estão pesquisando negócios processuais, eu aproveito para parabenizá-lo. Muito interessante, né, que você já tenha pessoas interessadas em pesquisar isso. No meu livro, tem um capítulo do meu livro, é dedicado aos negócios processuais judiciais. Um capítulo eu trato de negócios jurídicos de que o juiz participa, dos quais o juiz participa. E vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, assim, um exemplo que é do nosso cotidiano, que é da nossa atividade advocatícia. Se você vai no Superior Tribunal de Justiça, eu vou dar esse exemplo, isso acontece em vários tribunais, mas eu faço questão de citar o STJ como exemplo, já para enfatizar a necessidade de a gente enxergar o juiz como um sujeito que pode negociar dentro de certos limites. Negociar no bom sentido, né? Que a gente fala que o juiz pode negociar, sempre tem a conotação maliciosa. Né? Negociar. Juiz como negociante, isso pode... Né? Aí vai uma pessoa que está... Não assiste a live por inteiro, né Marcos? Tá de passagem aí e me ouve falando, o juiz pode negociar. Pô, o que é que esse cara está defendendo aí, né? Mas veja, no STJ, você vai para um julgamento em qualquer das 5 turmas, pegar aí, terceira turma, um julgamento que eu participei, inclusive. Você vai fazer sustentação oral, o ministro vai lhe perguntar. Antes de você realizar a sua sustentação, o ministro lhe dirige a pergunta: doutor, gostaria de dispensar a leitura do relatório? Isso é uma pergunta que não há que acontece isso também. Pelo ministro. E o que é interessante observar? Há advogados que dispensam a leitura do relatório. Eu, por exemplo, normalmente eu dispenso. Mas eu tenho visto colegas que fazem questão que o relatório seja lido. Nesse dia, inclusive, isso aconteceu. Eu fiz a minha sustentação oral no STJ, o relator me perguntou se eu dispensaria a leitura do relatório, eu prontamente dispensei, fiz a minha sustentação, terminou o julgamento, eu voltei, fiquei sentadinho lá, aguardando, meu voo só ia ser tarde da noite, não tinha o que fazer, estava de bobeira, então vou ficar aqui assistindo a sessão, terminar a sessão. E assisti as outras sustentações. E eu achei interessante que, ao longo da sessão, outros colegas que me sucederam fizeram questão, exigiram que o relatório fosse lido. E quando o ministro perguntava, doutor, gostaria de dispensar a sustentação? Ele dizia, não, eu faço questão, excelência, eu peço, por favor, que seja lido o relatório. E o relatório era lido. O que isso mostra? Isso mostra que há uma margem de autorregramento, que consiste em dispensar ou não dispensar o relatório. Se o meu julgamento aconteceu com dispensa do relatório e o julgamento foi válido, não há nenhum defeito nisso. E se no outro processo o ministro perguntou se a parte desejaria dispensar a leitura do relatório e a outra parte fez questão de não negociar e simplesmente exigir a leitura do relatório, sinal que há um espaço ali e ambos são válidos. Estou colocando isso para que, de maneira bem intuitiva, a gente possa refletir. Ambos são válidos. Então, me parece que há um espaço aí de autorregramento. O Cabral, a gente falou nele. Ele aparece aí. Grande Antônio Cabral. Grande amigo uma da grande NEP, referência, né? um grande amigo. Lembrando que Cabral e Alexandre Câmara são os únicos professores, né, que fazem parte da NEP que não são do Norte e do Nordeste, não é isso? Mas por serem flamenguistas, eles têm também grande prioridade aí para entrar na NEP. Cabral e Câmara são os 2 membros honorários da NEP. Exato. Tem um membro, votado em Natal, né? Tem um membro da NEP que ele não é do Norte e Nordeste, mas ele é fundador, que é o Rodrigo Clipper. Ele não tem como, é o Clipper. É o Clipper. Mas
Como membros honorários apenas, Antônio do Passo Cabral e Alexandre o Cabral tá dizendo que é vascaíno. Aí se eu soubesse disso aí, eu tinha impugnado a entrada dele. Não. Pedro, tem algumas perguntas aqui, né? Duas perguntas aqui de colegas. Lá atrás, o Cleber pediu que você falasse um pouco sobre negócios jurídicos estáticos. E tem uma pergunta do Dr. Igor. O Dr. Igor é o nosso representante da ENA aqui no Acre. Faz parte da Escola Nacional da Advocacia. Um abraço aí para o Marco Peixoto, nosso querido amigo da ANEP também. Uhum. Tem essa pergunta do Kleber. E tem uma outra pergunta aqui do Dr. Igor, que ele fala o seguinte: gostaria de saber se aos negócios jurídicos processuais é aplicado o requisito de existência ou validade conforme a teoria de Pontes de Miranda. Se tem alguma relação, né? Os negócios do direito civil com os negócios jurídicos do direito processual. Uhum. É excelente a pergunta do Dr. Igor. Deixar um abraço aqui para ele também. Só para dizer que essa divisão nos planos, existência, validade e eficácia, embora seja realmente um dos grandes defensores dessa metodologia, seja o Pontes de Miranda, mas há outros autores que defendem essa forma de compreender o mundo e que não são necessariamente seguidores do Pontes de Miranda, né? Mas realmente o Pontes acabou difundindo isso. E depois o professor Marcos Bernardes de Mello, nosso grande mestre também, lá de Alagoas, que tem inclusive uma trilogia, tem 3 obras dedicadas ao estudo do fato jurídico. São 3 obras, sendo cada qual destinada ao exame de um plano, né? Uma obra do plano de existência, outra da validade e outra da eficácia. Isso vale também para os negócios jurídicos processuais, a meu ver. Tá? Então, é possível enxergar a passagem do negócio processual nos 3 planos. Eu posso ter negócios jurídicos que existam, porém sejam inválidos e ineficazes. Posso ter negócios jurídicos que sejam inválidos, porém eficazes. Posso ter negócios jurídicos que sejam válidos, porém não eficazes. Quando você insere, por exemplo, um termo no negócio jurídico para que ele produza efeitos no momento futuro. Então, eu acho que é muito útil essa passagem, né? O enquadramento do negócio jurídico nesses 3 planos. Então, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente. Então, ele busca, o negócio jurídico processual, então, busca fundamento nas regras do negócio jurídico do direito civil, de certa forma? Veja só. Eu não diria que ele busca fundamento, porque nós temos um regramento para o negócio jurídico processual, o código estabelece. Né? Agora, o regramento que o código traz, a gente sabe que não é um regramento exauriente. E nem poderia. Nem poderia. A gente que acompanhou a tramitação legislativa do código, a gente sabe que seria inimaginável abrir um capítulo lá, um subtítulo na parte de atos processuais, com a nomenclatura lá, negócios jurídicos processuais, e disciplinar os requisitos de validade, os requisitos de eficácia, os sujeitos, enfim, isso seria impensável, isso não seria aprovado, isso geraria uma série de problemas, né? Então, o que a gente tem hoje, em termos de negócios processuais positivados, é o que era possível que se tivesse ao tempo da aprovação do CPC. Mas isso não significa dizer que normas que regulem os negócios jurídicos em geral, a exemplo das normas previstas lá no artigo 104 do Código Civil, normas importantíssimas de interpretação do negócio jurídico que estão lá na Lei de Liberdade Econômica, eu até falo sobre isso na última edição do meu livro, se aplicam também aos negócios jurídicos processuais. Né? Então, há um diálogo normativo. Mas eu não faria essa afirmação, Marcos, que os negócios jurídicos buscam fundamento nos negócios jurídicos civis, porque essa afirmação poderia ser interpretada com outra conotação. Podiam imaginar que a gente estaria dando um passo atrás e civilizando o processo, seria um regresso, né, do ponto de vista da autonomia científica, da ciência processual, então seria um passo atrás. Então eu prefiro não falar nesses termos. Agora, de fato, há normas que se aplicam.
como essas que eu acabei de exemplificar. Normas sobre validade, vícios de vontade, por exemplo. Não há norma sobre vício de vontade no Código de Processo Civil. O que me remete ao Código Civil. Um negócio processual que é feito sob coação. É claro que ele vai ser invalidado de acordo com o que prescreve o Código Civil. Não é porque não há regras no Código de Processo Civil que eu vou defender que um negócio processual pode ser celebrado mediante coação da parte. Entendeu? Então, há um diálogo aí. E é assim que eu vejo. A outra pergunta qual foi? O Cabral aqui dizendo que tu é vascaíno também. Creio que não. Creio que não, Cabral. Um abraço, professor Luiz Vale. Grande Vale. Grande Doutor Vinícius, que é o outro anepiano aqui do Acre. Grande Vinícius. Fiz uma live com ele segunda-feira. Deixar um abraço aqui para ele. Não, esse é o outro Vinícius. Ah, não é o Vinícius Lemos, não? O Lemos é o de Rondônia. Esse aqui é do Acre, é o outro. Aqui é do Acre, né? É. Tomou posse quando Léo ainda era presidente. Ah, o Vinícius Meandro? Isso. Ah, um abraço para ele, nosso colega da NEP. Exato. A outra pergunta era que você falasse um pouco sobre os negócios estáticos. Isso aí, na verdade, é uma classificação que eu adoto a respeito dos acordos de procedimento, que são espécies. Provavelmente ele está escrevendo sobre isso, quer que tu explique aí para melhorar. Maravilha, maravilha. Esse é um belo tema, né? Os acordos de procedimento são um tema fantástico. O que acontece? O artigo 190, dentro ali da atipicidade negocial, possibilita que as partes tenham liberdade para negociar sobre situações jurídicas, sobre direitos, poderes, faculdades processuais, sobre ônus. Nós falamos há pouco sobre os acordos probatórios. Né? Então, isso é um acordo que versa, quando você faz um acordo sobre o ônus da prova, decidindo quem é que vai ter o ônus de provar esse ou aquele fato, é um acordo sobre situação jurídica processual, sobre ônus das partes, o ônus probatório. Mas o 190, além de permitir a negociação sobre situações jurídicas processuais, permite também que as partes façam convenções sobre o procedimento. Aí entram os acordos de procedimento, que significa, em suma, que as partes negocialmente podem definir o melhor procedimento para aquele caso. E essa escolha pode significar apenas e tão somente a eleição de um procedimento já existente e pode significar muito mais. Pode significar um acordo que estabeleça um novo procedimento. As partes criem um procedimento verdadeiramente atípico, seja mesclando técnicas, mesclando etapas procedimentais, fazendo um verdadeiro jogo de junção, né, de etapas, de acordo com a conveniência delas. Então, eu faço essa divisão. Os acordos que se limitam a eleger um procedimento que já esteja previamente estabelecido são acordos estáticos. São acordos de eleição do procedimento, mas estáticos. Eu tenho liberdade de escolher entre rito comum e rito especial dos juizados. Eu tenho liberdade para escolher, se eu tiver, por exemplo, um título executivo, eu tenho liberdade de propor uma ação de execução, mas eu posso ajuizar uma ação de conhecimento. Se eu posso fazer essa escolha unilateralmente, eu também posso realizar um acordo com a outra parte e defino com ela qual será o rito do processo. Então, quando eu faço uma escolha desse tipo, eu estou fazendo um acordo estático. É mais simples. Eu me limito a escolher uma dentre as opções de procedimentos existentes no ordenamento jurídico. Já os acordos dinâmicos são aqueles mais complexos, em que a parte vai verdadeiramente desenhar com amplitude variada qual será o rito que elas desejam adotar para aquele caso, né? Porque esses acordos são sempre concretos. Eu não posso celebrar um acordo de procedimento geral, sem vinculação com uma determinada causa. Tanto que o próprio 190 fala isso, né? O próprio 190 diz, versando a causa sobre direitos que admitam autocomposição. Então, eu preciso ter uma causa que
signifique como um paradigma para eu poder negociar o procedimento. Eu não posso fazer um acordo de procedimento em termos gerais. Eu me reúno contigo e digo, olha, vamos fazer um acordo aqui. Qualquer processo que surja, a partir de agora, vai ter um rito sumaríssimo que nós vamos desenhar. Agora, isso não é possível. Eu posso até desenhar um rito sumaríssimo, mas tem que ser para esse ou aquele caso. Então, essa é a divisão entre acordos estáticos e acordos... Eu tenho mais uma pergunta que foi encaminhada para mim antes, né, de uma acadêmica que está escrevendo sobre isso. Ela é me orientanda, e aí ela não tem Instagram, mas eu vou disponibilizar essa live no YouTube depois. Mas ela me mandou aqui essa pergunta. A pergunta dela, e depois tem uma pergunta aqui no chat, e eu encerro com uma pergunta também minha. Aí vamos pegar esses 15 minutos finais aí para perguntas. Se seria possível, né, um negócio jurídico processual, acho que é pré-existente, de um casal, por exemplo, né, ela criou uma situação de que a mulher foi traída e aí ela perdoa o marido, só que faz um negócio jurídico processual no seguinte sentido: se houver traição, no processo de divórcio você vai ser obrigado a abrir mão da sua parte na partilha. E aí ela pergunta se esse negócio seria válido. Veja só, aí não seria propriamente um negócio jurídico processual, né? Isso aí seria um negócio jurídico de direito material, a renúncia ao quinhão que ela teria. O quinhão não, que não é sucessão, né? Mas a ameação, né? Seria isso? Meação, acho que é isso. Ela partilha. Abriria a mão da ameação, ou ele abriria a mão da ameação caso, na hipótese da causa do divórcio, ser traição. É isso? Isso. Esse é um negócio jurídico de direito material, né? Eu vou me arriscar aqui, não sou civilista, né? Mas, sim, a princípio, eu acho que seria válido. Não encontraria algum limite, não. Mas, enfim, me parece possível que as partes condicionem um futuro. Seria um pacto antinupcial, né? Me parece. É uma espécie, né? Do jeito que ela falou aí, seria um acordo feito antes do casamento, me parece, né? Então, seria um pacto antinupcial. Não, acho que existe o casamento já, e aí, diante dessa situação, faz esse contrato, né? No sentido de que em futura ação de divórcio, ele abriria mão do seu direito ali, direito de partilha e tudo, abriria mão, já estaria feito um negócio, uma autocomposição que seria apenas homologado pelo juiz posteriormente. Seria algo nesse sentido. Eu vejo isso aí como um negócio jurídico material, né? Eu também fiquei com essa dúvida porque... eu não vejo isso como um negócio processual. Se vai gerar uma autocomposição processual que vai precisar da homologação do juiz e vai pôr fim ao processo, aí eu fiquei também com essa dúvida, né? Em relação a isso. E aí aproveitamos essa live. Tem uma pergunta aqui, Pedro, que diz o seguinte: podem as partes ajustar um valor em troca da parte contrária não ajuizar a ação por um período determinado, uma espécie de pacto de não pedendo oneroso, né? Antes de você responder, eu gostaria de saudar aqui o nosso presidente da OAB-AC, o doutor Eric Venâncio, pela participação aí. E aí pode mandar ver aí nessa pergunta. Uma boa pergunta. Bela pergunta. Deixar um abraço aqui também para o Vilmário, que é meu aluno, que entrou aqui também. O grande Bruno Macedo, nosso colega da ANEP. Marcelo Mazola está em todas. Grande Mazola, um forte abraço, amigo. Foi ele que fez a pergunta. Foi ele que perguntou, né? Foi. Pergunta... sabia que era Mazola que estava por trás disso aí. Veja só. Esse é um grande tema, né? Agora surgiu mais duas perguntas aqui. Tu tem 10 minutos, então agiliza. Não, vamos lá. Primeira do Mazola, que essa é boa. Eu acho que é possível, Mazola. Eu acho que é possível. Eu não vejo problema, sinceramente. Principalmente porque a gente está falando de uma limitação ao exercício do chamado direito de ação. Gosto desse nome, mas também não vou polemizar aqui com terminologia, que a gente não tem tempo para isso, por um determinado tempo. Então, eu acho que é válido. Eu não vejo ilicitude no objeto dessa negociação.
Ainda que isso envolva uma contraprestação. Também me parece... Não, eu não vejo problema quanto a isso. Complicado seria se eu recebesse uma contraprestação financeira e renunciasse para sempre a ajuizar qualquer demanda relativa àquele objeto litigioso. Essa seria uma questão interessante, mas como ele mesmo já colocou na pergunta, seria por um período determinado, me parece tranquilo. Tem uma outra pergunta aqui do Cleison, perguntando se as convenções processuais podem suprimir por inteiro o direito de recorrer. Ótima pergunta. Eu, inclusive, trato disso no meu livro. Né? Eu dedico um item do meu livro para tratar dos acordos sobre renúncia a recurso. Eu acho que é possível. Veja bem, só um detalhe aqui para não gerar incompreensões. Né? Suprimir por inteiro o direito de recorrer, eu estou interpretando que é o direito de recorrer relativo à causa que está sendo o objeto do negócio. E qualquer decisão também, porque você pode suprimir só o direito do recurso mesmo, o recurso mais comum, mas o embargo de declaração pode continuar, por exemplo, que é um recurso também, né? Ou você pode fazer um negócio dizendo não vai ter recurso nenhum, nem embargo de declaração. Eu acho que pode. Pode. Também é o chamado pacto de instância única, como lá na arbitragem. Se bem que na arbitragem tem uma forma de impugnação que se assemelha aos nossos embargos de declaração. Né? Mas eu posso estabelecer um pacto, através de um pacto, que não vai ter recurso de apelação, não vai ter recurso especial nem extraordinário. Isso eu posso. Né? Não vejo nenhum problema. Agora, saber se as duas partes vão concordar com isso, que a outra parte esse, inclusive, é um negócio jurídico que está previsto no Código. Né? O Código permite que você renuncie ao prazo recursal unilateralmente. Sim. Então, tem outra pergunta aqui, essa pergunta polêmica. Essa pergunta polêmica da Yasmin. É possível cogitar um negócio jurídico para ampliar o prazo do recurso inominado para 15 dias no âmbito do juizado especial? Excelente pergunta. Polêmica, porque diminuir, ok. Agora ia aumentar. Excelente pergunta. Eu acho que é possível, viu, Marcos? Eu acho que é possível. Primeiro, vamos... Será que o juiz vai deferir? Vamos colocar as coisas em ordem aqui, né? Primeiro, a gente precisa estabelecer como premissa que é possível negociação processual no juizado. Acho que é muito importante a gente afirmar isso, porque tem gente que entende que uma coisa não interfere na outra, né? Como se trata de microsistema, lei especial, o rito sumaríssimo, previsto lá na Constituição, artigo 98 da Constituição, estabelecendo a necessidade do rito sumaríssimo. Primeira coisa, os negócios processuais se aplicam aos juizados. E se aplicam por uma razão muito simples. É que o Código de Processo Civil, com seus instrumentos de autocomposição, todo o subsistema trazido no Código para autocomposição, e os negócios processuais estão aí, se aplicam aos juizados, uma vez que o artigo 2º da Lei do Juizado estabelece que a busca da autocomposição é um dos princípios estruturantes dos juizados. Então, a primeira premissa tem que ser essa. Há negociação processual nos juizados. Agora, se eu estabeleço, através de um negócio jurídico, um acordo que faz aumentar o prazo, será que eu estou comprometendo a celeridade? Essa que é a grande sacada, né? Porque um dos princípios que também estruturam os juizados é o princípio da celeridade. Eu acho que aumentar em 5 dias não é algo que vai comprometer o caráter sumaríssimo do procedimento. Sinceramente. Agora, se você aumentar para 30 dias, aí já começa... É muito difícil fazer esse controle, né? É muito difícil chegar no número. Dizer que até tantos dias eu acho válido, enfim. Mas, respondendo aqui a pergunta dela, eu acho que 15 dias pode. Eu acho que não compromete o caráter sumaríssimo do procedimento. Tem uma pergunta do Dr. Gabriel aqui, Dr. Gabriel, procurador da Fazenda Nacional, e aí ele puxa um pouco pro lado dele, pergunta aqui, a Fazenda Pública estaria autorizada a celebrar negócio jurídico processual, uma vez que ela resguarda o interesse público? Ótimo. A Fazenda Pública não só pode,
como deve fazer negócios processuais. Vejo que no âmbito federal, inclusive, essa autorização é expressa. A Lei de Liberdade Econômica se refere expressamente à Procuradoria da Fazenda Nacional e cita negócios jurídicos processuais que podem ser celebrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, isso, no âmbito federal, não há nenhuma dúvida. E eu acho que é possível. Há vários livros tratando disso, né? Tem um livro da Lorena, que aborda essa temática, né? Janaína também, embora o livro dela não seja sobre isso, mas ela trata disso. Janaína, que é da NEP, Janaína Noleto. Há vários artigos abordando essa temática, né? Não daria aqui para a gente exaurir. Então, vou até fazer uma live sobre isso, a convite do professor Luiz Vale, que estava aqui na live, não sei se ele ainda está, não sei se ele já saiu, mas ele recentemente me convidou para falar desse tema, né? Um tema que eu particularmente gosto muito. Dei até uma palestra sobre isso aqui na Procuradoria do Estado, aqui em Alagoas. Então, eu acho que é possível e existem muitas possibilidades de negociação interessantes para a Fazenda Pública. Eu acho que essa é uma ferramenta que tem que estar no radar dos advogados públicos também, né? E esse problema do interesse público é um tema tormentoso, né? Será que o interesse público ou a busca da preservação do interesse público seria um parâmetro de controle para todos os negócios processuais? Será que o juiz, quando se depara com um negócio processual feito por um advogado público, ele tem que se perguntar se há a preservação do interesse público aqui? Então, assim, esse é um tema problemático, né? Mas não há dúvida, nenhuma dúvida, de que é possível a celebração de negócios jurídicos processuais pelos advogados públicos, pela Fazenda Pública, né? Tem aqui um comentário do Gabriel falando aqui. Foi ele que perguntou, né? Ele perguntou citando... e ele já coloca. Isso, perfeito, Gabriel. Ele cita aqui a portaria 360, né? Tem outra portaria também, a 742. Enfim, internamente isso está sendo disciplinado. Em âmbito estadual também, por exemplo, Procuradoria do Estado da Paraíba, eu sei que, tenho quase certeza. Eu digo isso porque teve um procurador que me consultou quando estava em processo de elaboração dessa normatização interna, né? Então, isso está sendo, na medida do possível, implementado no âmbito estadual também. Eu acho que é válido, né? E eu sei que para o procurador, para o advogado público, é muito importante ter esse respaldo administrativo, para ele poder saber exatamente o limite, até onde ele pode negociar ou não. Afinal de contas, pode sobrevir alguma responsabilização administrativa, né? Então, é uma cautela que o advogado público deve ter, né? No âmbito da sua atuação. E a importância dessa regulamentação, né? Pelo próprio órgão, né? Sim. Que aí estabelece parâmetros de negociação. Embora essa regulamentação, eu sempre defendo isso, não tenha caráter processual. Isso é muito importante, né? Do ponto de vista processual, aquela regulamentação ali não vai servir pouco. Então, se o negócio processual for feito pelo advogado público, um negócio atípico, por exemplo, ele vai se guiar pelo artigo 190. Perfeito. Agora, se ele extrapolar alguma competência, se ele for além do que deveria ir, internamente ele poderá ser responsabilizado, mas isso não vai comprometer do ponto de vista processual. Foi convencionado ali, né? Perfeito. Pedro, a gente tem 1 minuto aqui. Gostaria de novamente agradecer. Foi uma live excelente, com muita participação, muita gente com dúvidas aí, né? Foi, assim, muito salutar. Agradeço a sua presença. Eu espero que a gente esteja juntos aqui em novembro para o nosso encontro, né? E abra a palavra para você dar as suas palavras finais aí. Grande abraço. Eu só reitero o agradecimento. Deixar um abraço para você, Marcos. Agradecer mais uma vez. Foi um convite irrecusável, né? Deixar um abraço para todos que participaram. Cabral tá aí, ó, mandando Cabral tá aí ainda. Um salve aí. Deixar um abraço aqui para todo mundo. E estou à sua disposição. Espero que realmente a gente possa presencialmente estar juntos aí em Rio Branco, né? Essa é a minha expectativa, que as coisas melhorem, que todos nós estejamos bem até lá. Perfeito. Muito obrigado a todo mundo, pessoal. Valeu mesmo. Mais.